mais uma vez aqui para nós falarmos um pouco das coisas de Deus, né? Em alguns minutinhos a gente refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Eu particularmente gosto muito de uma passagem bíblica do homem que construiu a sua casa na rocha e do outro que construiu a sua casa na areia. E essa passagem nós conseguimos ver hoje, né, isso tão nítido, as pessoas, né, não falando exatamente de uma casa do que a gente vê, daquele de concreto, não, mas da nossa vida, né? Aqueles que têm construído sobre uma base sólida a sua casa, a sua família, a sua vida, e aqueles que têm construído a sua vida, né, a sua família sobre a areia, não é? Temos enfrentado lutas, dificuldades nesses últimos dias, né? Muita coisa acontecendo, nós estamos num ritmo muito frenético nesses últimos tempos, o tempo passa muito rápido, muita coisa para se fazer, e o homem tem negligenciado a sua vida com Deus, tem negligenciado muitas vezes a sua família, né, em prol, e está trabalhando tanto em prol, ele diz, da sua família, né, para ganhar dinheiro, para colocar os filhos num bom colégio, para que os filhos possam viajar, e vão fazendo esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo, né, eles acabam negligenciando, né, o que é mais importante, que é a sua vida com Deus, né? E essa parábola, né, ela se encontra no Evangelho de Mateus 7, 24 a 29, e ela fala exatamente a importância de aplicarmos os fundamentos da palavra de Deus na nossa vida. Ela conta a história de um homem prudente, né, que chama de prudente aquele que construiu a sua casa na rocha, e chama de insensato aquele que construiu a sua casa na areia. E a parábola, elas são destacadas esses dois homens, né, o homem prudente, o insensato, e ambos construíram as suas casas, né? O homem prudente edificou a sua casa na rocha, como já falei, 7, 24 de Mateus, e o homem imprudente edificou a sua casa na areia, Mateus 7, 26, especificamente os versículos. Tanto a casa do prudente quanto a casa do insensato, eles tiveram suas estruturas provadas, né? Veio a chuva, né? Ambas passaram pela chuva, os rios que transbordaram, e houve muitas coisas aconteceram, né? Um vendaval, uma chuva, e Deus permite. A primeira lição que a gente encontra aqui é que ambos passaram por dificuldades, né? Não, foi só a casa caiu porque somente a casa do insensato passou por isso. Não, a chuva veio para ambos, né? As dificuldades, os problemas vêm para nós, elas vêm para o justo e para o injusto, como a chuva que vem sobre a terra do homem mau, né? Ou do homem justo. O sol brilha para todos, né? Acontecem essas coisas assim. Então, no caso, os ventos, né, veio aquela tempestade toda, e a casa do insensato, ela não foi capaz de resistir a essas intempéries, né? Mas a casa do prudente, ela continuou preservada. E por que será? O que Jesus quis dizer com essa parábola? O que Jesus quis falar para nós? Qual é a lição que nós entendemos? Tanto no início, né, Jesus explicou o que representava esses dois personagens. O prudente representa todo aquele que ouve a palavra de Deus e coloca ela em prática. Aquele que dá a primazia para Deus, aquele que entrega a sua vida, que reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, que faz aquilo que a Bíblia ela nos ensina, que pratica as coisas do Senhor. Esse é o prudente, aquele que é o prudente. Mas o insensato são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não põem em prática, não dão ouvidos à palavra de Deus. Será que nós não conhecemos pessoas assim, não é? Aqueles que se preocupam com a sua vida espiritual, se preocupam com a sua família, mas há aqueles que estão aí, como eu disse no início, eles estão tão preocupados em colocando a família, mas eles estão na verdade preocupados em juntar tesouros para si aqui na terra, né, que eles se esquecem.
Então é o seguinte, eu passei o dia trabalhando, eu fiz tantas coisas, então agora cheguei em casa, o filho quer um pouco da atenção, mas eu estou muito cansado, eu estou muito cansada, então entrego o celular para o meu filho, deixo ele na babá eletrônica e vou cuidar de mim, né? Vou cuidar, vou ficar na caixinha do nada, né? Eu não quero nada, eu só quero descansar. Mas e a atenção ao seu filho? Onde está o seu cuidado naquela criança, naquela jovem que você está com a responsabilidade de cuidar? Onde está o seu amor, o seu cuidado, o conselho para aquela criança? Não, ele fica lá encostado. Então você começa a ver aí como é que o homem imprudente ele vai caminhando, né? Quando a Bíblia fala de homem, ele fala de homem e de mulher, né? Então muitos pais negligenciam o que há de mais importante: a sua família, o seu cônjuge, que é mais importante ainda do que os filhos, porque são osso do mesmo osso, carne da mesma carne, né? Negligencia sua esposa, negligencia o seu esposo, os seus filhos. Então esse aí já está se colocando no lugar do insensato, onde está construindo a sua casa na areia, né? Um ponto curioso é que a casa, eles passaram aí, como eu já disse, as mesmas tribulações. E não é pelo fato do homem prudente obedecer a Deus, que fique bem claro, que ele não vai passar por tribulação, de forma alguma, né? Deus seria injusto. Então eu só vou permitir que passe por tribulações aqueles que não querem me ouvir. E aqueles que me ouvem, eu vou impedir de qualquer problema. Não. Nós que estamos servindo a Deus, andando de acordo com a palavra, também passa por tribulação, por angústia. Só que tem uma diferença. Nós clamamos a Deus e Ele nos ouve. E muitas pessoas que não querem saber de Deus, passam por tribulações e nem olham, nem querem nem lembrar de Deus, né? Então a diferença está aí. Então Jesus nos disse que nós passaríamos por tribulações, por coisas complicadas na nossa vida, mas o prudente, ele coloca em prática, né, a palavra de Deus, ele coloca em prática tudo aquilo que ele aprende. Ele ora, ele busca, ele lê a palavra, ele dá o primeiro lugar ao Senhor. Ele, quando passa por tribulação, ele diz: Senhor, eu estou passando aqui, mas eu não posso, eu não tenho nada, eu não sou nada, tu és tudo, tu tens tudo, então tem misericórdia de mim. O homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Então Jesus explicou de uma forma bem clara que todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às tribulações, às angústias, às dificuldades, às crises num casamento, às enfermidades que porventura possam vir sobre si, ou sobre o cônjuge, ou sobre os filhos. São pessoas que estão buscando em Deus o primeiro lugar, colocando Deus no primeiro lugar e buscando em Deus a vitória, buscando em Deus o conforto, o alento para a sua alma, para a sua vida. É por isso que a casa do insensato, ela resistiu, né? Do prudente, ela resistiu àquelas chuvas, àquelas dificuldades. E a do insensato, que não olha para Deus, que dá as costas para Deus, que negligencia tudo e todos, né, à sua volta, que é egoísta, que só olha para si, ela não resistiu, ela se acabou. Então que tenhamos essa preocupação de dar o primeiro lugar a Deus, né? Momentos difíceis são inevitáveis, as tempestades, elas são inevitáveis, você não sabe quando ela chega, ela vem sobre nós, mas quando nós estamos firmados em Cristo, firmados na rocha, nós conseguimos passar, não é? Então, só em Cristo nós conseguiremos permanecer de pé, porque a estrutura da nossa casa, ela está bem fundada. Quando construímos uma casa, se nós não colocarmos uma base muito sólida, né, a casa em que nós vemos, a casa em que nós moramos, se essa casa ela não for bem sólida, na primeira tempestade, literalmente, ela cai. A chuva vem e derruba. Mas quando nós colocamos tudo certinho, colocamos o que é necessário, pode vir o vento, pode vir o vendaval, nós estamos falando das intempéries mesmo, da natureza, ela está lá firmada. Então a nossa vida é dessa mesma forma. Nós precisamos estar firmados em Cristo, que sejamos como o homem dessa parábola,
não o insensato, mas o prudente, em que reconhece que Deus precisa ser a base de todas as coisas, que ele precisa se dobrar diante de Deus, que Deus precisa ter a primazia em sua vida, em sua família. Só assim nós teremos a vitória e conseguiremos passar por todas as tribulações, sabendo que Cristo está ao nosso lado. Que Deus te abençoe e que você permaneça buscando a presença de Deus. E se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não consegue entender tudo isso, reflita e aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. E com certeza Ele vai te ensinar a viver uma vida melhor. Que Deus te abençoe.